Nossas mais profundas condolências vão para todos os afetados pelo ciclone Fred. Desastres naturais como este ocorrem repentinamente do nada, tirando a vida de muitos e destruindo famílias. Da distante nação insular do Japão. Gostaria de enviar uma mensagem às muitas pessoas que foram afetadas pelo desastre e às muitas pessoas que estão trabalhando duro para lidar com os danos cada vez maiores. No passado, trabalhei para uma organização japonesa sem fins lucrativos que fornecia informações sobre segurança e prevenção de desastres para dispositivos móveis em tempo hábil. Eu estava envolvido na distribuição de informações para pessoas que vivem em abrigos de evacuação após o desastre nuclear. O Japão é um país propenso a desastres naturais. Mesmo na cidade onde moro. Inundações, deslizamentos de terra, terremotos e danos causados pela neve ocorrem com frequência, e tenho me envolvido de alguma forma em cada um desses desastres desde que deixei o NPO. No entanto, fizemos apenas uma pequena doação para desastres que ocorrem no Japão e no exterior. Não prestamos muita atenção ao terremoto sem precedentes que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro de 2023. Isso ocorre porque os japoneses sentiram que a escala do terremoto não era tão grande a ponto de causar sérios danos nas áreas interiores. No Japão, há muitos desastres naturais, como terremotos e tufões, e deslizamentos de terra são um deles. Um deslizamento de terra é um fenômeno no qual a encosta de uma montanha ou penhasco desmorona e é considerado um tipo de deslizamento de terra. Quando ocorre um deslizamento de terra, pode causar sérios danos à vida humana e à propriedade. No entanto, a realidade era muito diferente. Recebemos um tremendo apoio do exterior nos últimos desastres naturais que ocorreram no Japão. Em particular, após o grande terremoto no leste do Japão em 2011, recebemos muitas palavras de apoio e encorajamento de todo o mundo. Naquela época, ficamos extremamente gratos pelo apoio que recebemos de pessoas no exterior. Desde então, o Japão enfrentou muitos desastres naturais, incluindo inundações, deslizamentos de terra, terremotos e tufões. Em resposta a esses desastres, recebemos muito apoio do Japão e do exterior. A cada vez, sou sinceramente grato pelo apoio caloroso das pessoas no exterior. Eu mesmo já experimentei muitas vezes que não há nada mais gratificante do que ouvir vozes de encorajamento em tempos de angústia. Portanto, tenho enviado mensagens diárias em turco, árabe e inglês para pessoas na Turquia e na Síria e outras nacionalidades que vivem lá. Esperamos poder ajudar os corações daqueles que foram afetados pelo desastre, mesmo que apenas um pouco. Essas atividades naturalmente também chamaram minha atenção para outros desastres. No entanto, não há nada que eu possa fazer além de distribuir vídeos. Não sei que mensagem enviar às muitas pessoas afetadas pelo ciclone Fred e às muitas pessoas que estão trabalhando duro para lidar com os danos cada vez maiores. Por isso, gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre a incompreensível unidade e energia do povo japonês que se manifesta diante das dificuldades. O Japão é um país propenso a desastres naturais e já enfrentou muitos deles. No entanto,
Cada vez que isso aconteceu, o povo japonês se uniu e trabalhou em conjunto para apoiar as áreas afetadas pelo desastre. Isso provavelmente se deve ao valor de Kyozuuki, ajuda mútua, que está enraizado na cultura japonesa. A ajuda mútua é o conceito de desenvolvimento de uma sociedade cooperando e apoiando uns aos outros, e esse valor permitiu ao povo japonês demonstrar um forte senso de coesão diante das dificuldades. Além disso, as comunidades locais estão intimamente conectadas no Japão, com uma alta conscientização sobre a preparação local para desastres. Os residentes locais agem por conta própria em caso de desastre, reunindo informações e estabelecendo centros de evacuação, em vez de esperar pela assistência do governo local ou nacional. Esse tipo de preparação para desastres locais levou ao aumento da capacidade do Japão de lidar com desastres naturais. Esses antecedentes culturais permitem que os japoneses demonstrem uma unidade incompreensível e uma energia de ação diante das dificuldades. Em resposta ao recente desastre do ciclone Fred, recebemos muito apoio do Japão e do exterior. O que podemos fazer pelas vítimas do desastre é ampliar nosso círculo de apoio. Também recebemos apoio caloroso de muitas pessoas quando o Japão foi atingido pelo desastre. Quando um desastre como esse ocorre, é importante para nós, como japoneses, estarmos presentes para as vítimas e fornecer o máximo de apoio possível. Além disso, no Japão, o governo, empresas privadas e o público em geral cooperam nos esforços de socorro em tempos de desastre. Em particular, muitas empresas contribuem para a recuperação de áreas atingidas por desastres, fornecendo suprimentos de socorro e pessoal. Por exemplo, após o grande terremoto no leste do Japão em 2011, muitas empresas doaram dinheiro e suprimentos de emergência para ajudar as vítimas a reconstruir suas vidas. Além disso, recentemente, as atividades de suporte que utilizam a internet e os serviços de redes sociais têm se expandido. Por exemplo, através da divulgação de informações de pessoas nas áreas afetadas, tornou-se possível fornecer exatamente o suporte necessário. Além disso, por meio de sites de crowdfunding, as pessoas podem arrecadar fundos para esforços de socorro. Esses novos métodos de apoio permitiram que mais pessoas participassem dos esforços de socorro e apoiassem as vítimas de desastres. No entanto, ainda existem desafios para o alívio de desastres. Por exemplo, durante um desastre, pode haver falta de suprimentos de socorro e pessoal para chegar às áreas afetadas. Além disso, alguns suprimentos de socorro podem não ser apropriados para a situação atual na área afetada. Para resolver esses desafios, são necessárias atividades de socorro mais eficientes. Conforme descrito acima, a capacidade do povo japonês de se unir e agir diante das dificuldades é algo que está atraindo a atenção mundial. Finalmente, não há muita informação local chegando ao Japão. As informações relatadas em japonês são muito limitadas. Tenho certeza de que muitas pessoas de todo o mundo vieram ajudar de maneiras que não entendo completamente.
Posso apenas imaginar a situação grave em que os esforços de socorro estão sendo realizados. No socorro a desastres. Nunca devemos permitir que uma tragédia aconteça com as pessoas que estamos ajudando. Espero que vocês possam cumprir sua missão e retornar para suas famílias o mais rápido possível. E para aqueles que foram afetados pelo ciclone Fred, os dias perdidos nunca voltarão de forma perfeita. Não há outro caminho a não ser mudar nossa mentalidade e avançar para um novo futuro. Espero que os dias normais voltem para você o mais rápido possível. Japonês Makoto Ogawa.